Prezados, boa tarde, né? Já vamos começar. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, né? Deixa eu colocar aqui. Então a gente vai falar aqui da sexta prática de laboratório de transporte, né? Que é a aplicação da primeira lei da termodinâmica, né? Ou equação da conservação de energia no regime permanente, né? Aplicada a um dispositivo de recirculação de água, né? Então, aqui a gente tem uma foto frontal do equipamento, né? Onde tem alguns dispositivos, né, onde a gente vai encontrar aqui válvulas, sensores de temperatura, sensores de vazões volumétricas, né, o display que vai mostrar, o display que 21 que vai mostrar o valor da vazão volumétrica, litros por minuto, né, e também da temperatura em Celsius, né, de 3 pontos. Né, aqui o seletor que faz essa mudança, né, ou eu escolho entre ler as temperaturas ou ler as vazões. Aqui o 23 ou 24 ele vai mostrar, né, se o aquecedor está funcionando ou não, né, está ligado ou não. O aquecedor ele fica ligado dentro de uma faixa de operação de vazão volumétrica, né, por questões de segurança, ou seja, se a vazão estiver muito pequena, né, e o aquecedor ele é desligado para o sistema automaticamente, e um LED que indica se esse aquecedor está ligado ou não. Tem alguns outros dispositivos que são utilizados para outros exercícios desse equipamento. Né? Cada equipamento da Mifield, né, geralmente utiliza, eles realizam mais de um exercício. Né? Então a gente vai fazer uso desse equipamento para demonstrar a primeira lei da termodinâmica no regime permanente. Né? Então aqui é uma vista frontal do equipamento de circuito de circulação TH4, né, segundo o manual aí da empresa que fabricou esse equipamento que chama Armfield. Né. Aqui uma vista superior, tá? Uma vista plana do equipamento, tá ok? Então, se vocês olharem aqui, eu vou mostrar em vídeo daqui a pouco, né? Nós temos duas válvulas para controlar a vazão, né? A água ela entra nessa parte aqui, né? Ela vem a água da SAI, né? Ela percorre esse caminho, ela vai passar por um sensor que mede a vazão volumétrica e outro sensor que mede a temperatura, né? Então a gente tem duas válvulas aqui onde eu estou passando o mouse, a gente tem uma válvula para controlar a vazão volumétrica que entra nesse circuito e parte dessa água ela vai percorrer essa tubulação e outra parte vai, né, percorrer, entrar aqui, né, nesse circuito. O que acontece? Aqui a gente tem uma bomba que vai fazer recircular a água nesse circuito de recirculação. E aqui no 11 nós temos o nosso aquecedor. Né? E aqui a gente tem outra válvula para controlar essa vazão. Tá? Então o objetivo aqui, né, aplicando a primeira lei, né, é calcular essa taxa de transferência de calor dada em watts ou joule por segundo desse calor fornecido à minha água. Né? Então, para que a gente consiga calcular isso, a gente utiliza da primeira lei. Nós vamos trabalhar no regime permanente, ou seja, a gente liga, né, a água, liga todo o equipamento, espera entrar em regime, né, em regime estacionário ou regime permanente, né, varia, adota uma certa vazão, consequentemente a gente vai ter um certo número de RENs aplicado de acordo com a posição dessas duas válvulas, e nós vamos medir, né, tanto a temperatura como a vazão volumétrica em 3 pontos, mas vamos utilizar para a equação da primeira lei, né, nos pontos 1 e no ponto 2. Desculpe, no ponto 3. Então aqui eu tenho o ponto 1, aqui eu tenho o ponto 2 e aqui eu tenho o ponto 3, onde nós usamos, né, os valores das vazões volumétricas, né, em litro por minuto do ponto 2 e a temperatura do ponto 2, em outros exercícios que esse equipamento proporciona para o usuário final. Né? Aqui então parte dessa água entra nessa tubulação, passa pela válvula, passa pelo sensor de vazão volumétrica, pelo sensor de temperatura, tá? Ela se encontra com outro fluido que chega nessa seção aqui. Ela novamente percorre essa parte. Uma parte é succionada pela bomba, né? Em 10 aqui a gente tem uma bomba, e outra parte vai embora, né, para a rua, para o esgoto. Né? E aqui nós temos um sensor de temperatura e um sensor de vazão volumétrica. Aqui é o nosso ponto 3. Parte dessa água ela é aspirada por essa bomba, passa pelo aquecedor, ela é aquecida e volta novamente, fazendo esse percurso aqui de recirculação. Então, uma parte entra, outra parte sai e uma parte recircula. Né? Então, o objetivo, repetindo, é calcular
né, a taxa de transferência de calor que esse aquecedor fornece para a água que está passando aqui na seção denominada aqui de 11, tá? Aqui é a parte do console elétrico, né, é onde são acopladas a energia elétrica, onde são ligados os aquecedores, né, tá? Aqui é um esquema mais limpo, né, vamos dizer assim, do circuito de recirculação. Então aqui tem o fornecimento de água, né, aqui tem um regulador de pressão, né, para proteger o circuito, né, dependendo da pressão que é fornecida ao circuito, né, uma questão de proteção. Temos aqui a nossa válvula que a gente vai poder manusear, fazer combinações, né, eu posso girar essa válvula aqui no sentido anti-horário e essa outra válvula de controle de vazão também no sentido anti-horário. Com as combinações dessas duas válvulas, né, eu consigo, né, controlar minha vazão dentro do meu circuito de recirculação. Com isso, eu vou variar minha velocidade do meu fluido que passa na tubulação e, consequentemente, variar meu número de reinos. Tá? Aqui eu tenho um sensor de vazão, né, que ele vai medir a vazão volumétrica em litros por minuto. Tá? Aqui um sensor de temperatura, a água vem, percorre esse caminho, parte dela vai embora para a rua, para o dreno, parte dela é succionada pela bomba do circuito de recirculação. Aqui nós temos o ponto 3, né, onde aqui medimos a temperatura e a vazão volumétrica. E no ponto 2 nós não vamos anotar esses valores. Vocês podem colocar no relatório? Podem. Aqui eu posso alterar o volume da minha tubulação, aumentar esse comprimento se eu quiser para executar outros exercícios que esse equipamento nos proporciona. Tá? Então nós vamos medir, né, com a equação da continuidade, medindo a vazão volumétrica, a gente consegue calcular a velocidade no ponto 1. Com a temperatura, né, medida da água, né, eu sei que ela está na fase líquida, eu consigo calcular aproximando, né, através das tabelas, adotando a entalpia para título igual a zero, né, visto que a entalpia, né, na fase líquida tem poucas variações, então eu posso, né, adotar a minha água que está passando nesse sensor 1, no ponto 1 aqui, né, como a sua entalpia como sendo aquela para título igual a zero, ou HL lá das tabelas, né, termodinâmicas das propriedades da água. Tá? A mesma coisa eu vou fazer para o ponto 3. Né? A vazão no ponto 3 eu vou calcular a partir da equação da continuidade, eu calculo a minha velocidade em metros por segundo no ponto 3, e também com a temperatura eu vou calcular a minha entalpia específica no ponto 3, adotando a entalpia também para aquela com título igual a zero. Então eu vou direto lá na tabela, na coluna para título igual a zero, ou HL, né, e vou anotar esse valor. Lembrando que na tabela, nas tabelas termodinâmicas, geralmente as propriedades estão em kJ por quilo. Tá? Então esqueçam de tirar o quilo e multiplicar por 10 a terceira. E com esses valores, né, eu vou jogar na primeira lei. Observe que não vai ter variação de energia potencial, então isso cancela lá na primeira lei da termodinâmica, né? E só vou calcular a minha incógnita, então vai ser a minha taxa de transferência de calor. Então eu vou usar a primeira lei na forma de taxas, tá bom? Aqui eu vou mostrar um vídeo, né, do equipamento, né? Então aqui uma vista frontal do equipamento, aqui então estão as válvulas, né, os sensores de temperatura e de vazão, aqui de temperatura, e aqui no ponto 3 esse daqui, né, o sensor, né, de temperatura e o sensor de vazão. Aqui é o vazão, aqui é a temperatura. Tá? E o ponto 2 ele está mais aqui atrás, tá? Como a vista é frontal, aqui eu tenho as minhas válvulas para controle da vazão amarelas, né? E a minha bomba, e aqui atrás eu passando o mouse, né, tá o meu aquecedor. Aqui é onde eu vou medir, tá? Variando-se esse seletor, eu vou ter 3 pontos de vazões volumétricas, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E da mesma forma, girando mais para cá, esse seletor, eu vou ter 3 posições para as temperaturas, T1, T2 e T3. Então a gente vai sempre anotar os valores das temperaturas para os pontos 1 e 3. O ponto 2, nesse exercício, a gente não vai utilizar. Aqui eu tenho o LED que ele vai ligar quando o aquecedor estiver ligado. Se eu abaixar muito a vazão ou aumentar muito, esse LED ele vai desligar. O sistema, por precaução, como eu falei, ele desliga o aquecedor. Tá? E aqui eu tenho uma chave que eu vou ligar o aquecedor e uma chave que eu vou ligar a bomba. Tá? Então eu tenho uma chave para ligar a bomba,
né, para poder com que ocorra a recirculação da água, e uma chave que liga o aquecedor. Tá? Da mesma forma que esse aquecedor trabalha, da mesma forma que nosso chuveiro em nossas casas, né? Ele vai aquecer a água por resistência elétrica, tá? Então eu vou tocar aqui o vídeo. Então aqui eu vou controlar as minhas vazões no ponto 1, no ponto 3 eu vou notar, e as temperaturas no ponto 1 e no ponto 3. De acordo com o que eu escolho aqui, ele vai mostrar evidentemente ou a vazão em litros por minuto ou a temperatura em Celsius. Então essa vazão em litros por minuto eu tenho que evidentemente transformar ela para metro cúbico por segundo no sistema internacional. Então aqui eu posso escolher, eu quero que apareça no display. Aqui liga o aquecedor, liga a bomba. Aqui temos a nossa válvula que vai controlar a vazão do meu fluido nesse ponto 1, na entrada. Tá? Aqui o regulador de pressão. Aqui o nosso medidor de vazão volumétrica, né? Nosso sensor que vai medir a vazão volumétrica em litros por segundo, litros por minuto, aliás. Então eu vou colocar para medir aquela vazão no ponto F1. Aqui o ponto 2, para medir a vazão, eu vou colocar em F2. Aqui eu ligo a bomba. Então observe que ligando a bomba, né, esse barulho é dela mesmo, próprio dela, né? É o circuito onde vai passar água. Aqui internamente eu tenho resistências elétricas que vão aquecer minha água. Aqui eu tenho um outro sensor de vazão para me ajudar no controle da vazão do meu circuito de recirculação. Ou seja, eu vou variar a minha vazão nesse circuito, consequentemente eu vou variar o número de reinos e consequentemente também eu posso ter uma variação ou não dessa taxa de transferência de calor cedida do aquecedor para a água. Então eu posso fazer, por exemplo, um gráfico, né, da taxa de transferência de calor Q em função do número de reinos, por exemplo. É uma sugestão que vocês podem colocar no relatório. Qual seria a influência da variação do número de reinos em cima, né, da taxa de transferência de calor cedida para a água, pelo aquecedor, para a água, pelo aquecedor. Aqui ele está medindo a vazão volumétrica, tá? Em litros por minuto, 2,92. Então vocês precisam fazer a conversão para passar para metros cúbicos por segundo. Estou medindo agora a vazão volumétrica no ponto 3, que é a saída de água do circuito de recirculação. Aqui a água que sai para o circuito de recirculação e vai embora, né, para o que eles chamam para o dreno, né, ou para o esgoto, para a rua. Então a nossa vista frontal, né, aqui o regulador de pressão, a entrada de água que vem da SAI, né, da empresa que fornece água para a Unifei, tá? E aqui a saída de água que vai embora para o esgoto, tá? Então a água percorre aqui, parte dela recebe uma outra que vem por aqui, né? Ela vem, parte é succionada por essa bomba e parte dela vai embora. A nossa bomba, né? Ela trabalha com a rotação fixa, né? Tá? O que a gente faz variar a vazão volumétrica, são os reguladores mostrados aqui por essas duas válvulas em amarelo, né? Perdão. Aqui o nosso aquecedor, né? A gente já agradece aí a ajuda, né, do técnico lá do laboratório, Davidson, né? Eu já agradeço, fica aqui registrado a ajuda aí na confecção do vídeo, né? Obrigado aí, Davidson. É o sensor, né, o que eu coloquei ali, escrevi ele é F2, né, tá, para facilitar durante as aulas. Então ele mede aqui a vazão volumétrica, né, no ponto 2. Esse ponto 2 aqui mede a temperatura, né? Então a gente tem um termopar aqui
para medir a temperatura ponto 2. A gente viu aqui nesse ponto aqui que a gente tem uma extensão da tubulação, então isso aí é possível que eu possa aumentar o comprimento do escoamento da água. Então, mas nesse exercício a gente não vai abordar isso aí. E esse ponto 2 também a gente não será necessário a gente anotar, né, os valores da vazão e da temperatura no ponto 2, apenas no ponto 1 e no ponto 3. Aqui o sensor, né, saiu aqui a marcação, é o sensor que mede a vazão volumétrica no ponto 3, no ponto de saída do circuito. Então ali, como eu quero obter aqui, evidentemente, os dados do ponto 3, eu coloco, né, o seletor em F3. Aqui, né, observe que praticamente na entrada, né, essa é propriamente a temperatura da água que veio, né, da companhia de água, que da SAI, né? Então observe que a água está na entrada a 25 graus Celsius. Então à medida que eu for diminuindo a vazão, será que vai aumentar a temperatura no ponto 3, né? Aqui, o que acontece? O sensor, o aquecedor, ele estava desligado, né? Então, praticamente a temperatura, evidentemente, no ponto 3 não iria aumentar, obviamente. Então, aqui a gente está ligando o aquecedor. Se, por acaso, a vazão estiver fora daquela faixa que o equipamento trabalha, ele vai desligar automaticamente, ele não vai deixar aquecer, para evitar, por exemplo, de queimar a resistência ou danificar os sensores, tá? Então, aqui na posição liga o aquecedor, ele liga esse LED. Né? A bomba, como a gente pode ver, ela já está ligada devido ao barulho dela. E se localiza aqui na posição 1. Né? Muitos vão perguntar quais são os dados do equipamento. Então eu vou passar para vocês o manual, né? Vocês me cobram isso, tá? Lá vocês vão ter os dados do equipamento, né? Por exemplo, os dados técnicos, por exemplo, dessa bomba. Então vocês podem colocar isso no relatório, tá? Medindo no ponto 3, tá? Então essa vazão no ponto 3 ainda não foi possível obter um aumento da temperatura. Uma outra situação também que a gente pode verificar nesse circuito de recirculação, se ele está trabalhando no regime permanente, o que a gente pode checar? A gente pode calcular a vazão em massa, tá? No ponto 1, que é quilo por segundos, tá? O que é a vazão em massa? A vazão em massa, né, vocês vão verificar, tá? É a massa específica do fluido, né, vezes a velocidade vezes a área. Né? Então, massa específica é kg por metro cúbico, velocidade é metro por segundo e a área é metros ao quadrado. Né? Então, fazendo na análise dimensional, né, eu vou ter como unidade resultante quilos por segundo. Então, para me verificar se o meu circuito realmente está no regime permanente, uma das condições é que eu tenha que a minha vazão em massa, ou seja, m ponto, né, em quilos por segundo, ela seja igual no ponto 1 e no ponto 3. Se ela for igual, eu tenho, caracteriza aí o meu regime permanente. A gente pode também colocar isso no relatório. Será que isso vai dar certo? Será que nós vamos ter a vazão em massa no ponto 1 igual a vazão em massa no ponto 3? No ponto 3? Essa é uma condição para que eu tenha o regime permanente. Tá? Então eu posso ter variação das velocidades no ponto 1 e no ponto 3, mas consequentemente, né, a massa específica também pode ser alterada. Por quê? Porque a massa específica ela varia com a variação da temperatura da água. Né? A 4 graus Celsius, né, a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. Tá? Então, à medida que eu vario a temperatura da água, esse valor da massa específica vai variar. Né? E se a velocidade varia, né, provavelmente eu teria que ter, né, a gente pode checar isso, eu teria que ter que a vazão em massa ou vazão mássica no ponto 1 é igual a vazão em massa ou mássica no ponto 3. Se der diferente, o que a gente pode concluir? Então vou deixar para vocês analisar isso aí, tá?
Vamos continuar o vídeo aqui. Já está acabando, tá? Então é isso aí. O vídeo aqui acabou. Então eu agradeço aí, né, vocês terem assistido, né? E nas aulas ao vivo a gente vai tirar as possíveis dúvidas, tá? Tá ok? Um abraço aí a todos.